Nesse vídeo eu vou estar fazendo as correções das atividades sobre a segunda lei de Mendel que eu passei na última aula. Então a primeira das atividades é a número 3 da página 52, que diz o seguinte: imagine que um geneticista tenha realizado o cruzamento entre uma drosófila, que é um tipo de mosca, de olhos vermelhos e asas longas, cujo genótipo é desconhecido, e uma drosófila de olhos cor sépia e asas vestigiais. Determine quais seriam os fenótipos e a proporção fenotípica dos descendentes desse cruzamento se o genótipo desconhecido for. Então, a opção A, homozigoto para os dois gêneros. Então, no cruzamento entre o homozigoto dos dois gêneros, nós temos aqui a segunda drosófila, ela vai ser sempre sépia e asas vestigial, porque a que nós não conhecemos qual é o genótipo aqui é aquela de olhos vermelhos e asas longas, porque ela pode ser tanto homozigoto para esses genes como heterozigoto, já que são genes dominantes. Com relação a sépia e asas vestigiais, são genes recessivos, então ela sempre será Szinho, Szinho, Vzinho, Vzinho. Então, na primeira situação, que é o homozigoto para os dois genes, então o genótipo dessa drosófila tem que ser Szão, Szão, Vzão, Vzão. 100% das moscas que nascerão, ou dos descendentes, serão então Szão, Szinho, Vzão, Vzinho, sendo logo de olhos vermelhos e asas longas. Já na opção B, que é homozigoto para o gene cor dos olhos, ou seja, em relação à cor vermelho, aqui nós teremos os genótipos. Ela será então homozigoto em relação à cor do olho, porém será heterozigoto com relação a asas. Então, nós teríamos uma proporção de 50% dos indivíduos sendo Szão, Szinho, Vzão, Vzinho, ou seja, olhos vermelhos e asas longas. Os outros 50% serão Szão, Szinho, Vzinho, Vzinho, olhos vermelhos e asas vestigiais. Se alguém tiver dúvida nessa questão, eu não realizei os cruzamentos, mas os cruzamentos aqui podem ser feitos tanto de acordo com a segunda lei de Mendel, como também com a primeira. Ou seja, podemos separar as duas características e fazer dois pequenos quadrados, né, de Punnett, Szão, Szão, Szinho, Szinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Vai dar essa proporção. Com relação à opção C, homozigoto para o gênero tipo de asa. Então, só em relação ao tipo de asa. Tipo de asa homozigoto. Com relação à cor do olho, heterozigoto. Então, nós vamos ter também essa proporção de 50% Szão, Szinho, Vzão, Vzão, olhos vermelhos e asas longas. 50% Szão, Szinho, Vzão, Vzinho, olho sépia e asas longas. Opção D, questão D. Heterozigoto para os dois genes. Então, nós vamos obter essa proporção. Já que ele é heterozigoto para os dois genes, logo ele vai produzir 4 gametas. Então, nós vamos ter 4 descendentes aqui com características diferentes. Então, 25% dos descendentes serão olhos vermelhos e asas longas. 25% será olhos vermelhos e asas vestigiais. 25% serão olhos sépia e asas longas. E 25% olhos sépia e asas vestigiais. Questão 4. Considere o indivíduo com o seguinte genótipo: Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho, Dzão, Dzim, Ezão, Ezão. Quais tipos de gametas ele pode produzir? Então, sabemos que para calcular o número de gametas, nós podemos usar essa fórmula, que é 2 elevado a n, que n representa o número de heterozigotos. Então, aqui nós temos um total de 3 heterozigotos. Então, 2 elevado a 3 igual a 8. Então, 8 gametas diferentes. Questão 6. Considere o seguinte cruzamento e suponha a segregação independente. Então, nós temos aqui cruzamento entre Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzim, Ezão, Ezim versus Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho, Dzão, Dzim e Ezim, Ezim. E pergunta-se qual é o número de genótipos possíveis na descendência desse cruzamento. Então, aqui nós temos. Na primeira situação, nós podemos então fazer apenas Azão, Azinho versus Azinho, Azinho, ou seja, vamos fragmentar, separar cada uma das características, que fica mais fácil de descobrir qual é o número de genótipos diferentes. Então, aqui nós temos 2 genótipos Azão, Azinho e 2 Azinho, Azinho. Então, são 2 genótipos diferentes. Quando fazemos Bzão, Bzinho versus Bzão, Bzinho, nós vamos obter então um total de 3 genótipos diferentes. Como esses dois aqui são iguais, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, então descarta-se um, nós temos um total de 3 diferentes. Bzão, 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 Bzinho e Bzinho, Bzinho.
Com relação ao Czão, Czim, 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 nós vamos ter também um total de 2 diferentes. Dzão, Dzim, Dzão, Dzim, um total de 3 diferentes. E Ezão, Ezim, 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 nós teremos um total de 2 diferentes. Para descobrir, então, qual é o número de genótipos possíveis nessa descendência, basta multiplicar todos eles. 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2 vai dar um total, então, de 72 gametas possíveis. Questão 24, página 113. Em melancia, o alelo que condiciona o fruto amargo, Bzão, é dominante em relação ao alelo que condiciona o fruto doce, Bzim. O alelo que condiciona manchas amarelas, Szão, é dominante em relação ao alelo que condiciona a ausência de manchas, Szim. Os genes para essas duas características têm segregação independente, ou seja, segundo a lei de Mendel. Uma planta com genes em homozigose para frutos amargos e para manchas amarelas é cruzada com uma planta com genes em homozigose para frutos doces e sem manchas, ou seja, geração F1. A F1 é intercruzada para produzir F2. Então, nós temos aqui a geração parental, em que os indivíduos são puros. A geração F1, após cruzar esses dois indivíduos aqui, nós vamos obter 100% de espécies Bzão, Bzim, Szão, Szim. E a questão, então, ela fala sobre o cruzamento da geração F2, que a opção A diz: quais as proporções fenotípicas em F2? F2 é isso daqui, é intercruzar a geração F1. Então, intercruzando, eu montei aqui um quadrado de Punnett da segunda lei, então com 4 gametas. Lembrando que você poderia ter feito aqui também de forma separada, feito primeiro Bzão, Bzim versus Bzão, Bzim, depois Szão, Szim versus Szão, Szim. Daria na mesma situação, um pouco menos de trabalho, digamos assim. Então eu fiz dessa forma aqui para que podemos entender das duas formas. Então nós fizemos aqui, sempre que cruza 2 heterozigotos, nós vamos ter aquela proporção então de 9 para 16 com as características dominantes, ou seja, fruto amargo e manchas amarelas, 3 para 16 de fruto amargo e sem mancha, 3 para 16 de fruto doce, manchas amarelas, e 1 para 16 de fruto doce e sem mancha, as duas características recessivas. Agora vamos para a opção B. Se uma planta de F1 for cruzada com uma planta com genes em homozigose para fruto amargo e para manchas amarelas, que fenótipos e proporções são esperadas na prole? Então vamos cruzar o F1 com uma planta que apresenta em homozigose fruto amargo e mancha amarela. Fiz separado para diferenciar da opção A. Então aqui cruzou Bzão, Bzim com Bzão, Bzão. Nós obtivemos então metade Bzão, Bzão, metade Bzão, Bzim. Szão, Szim versus Szão, Szão também vai dar a mesma situação, metade Szão, Szão, metade Szim, Szim. Então a proporção fenotípica aqui, ela vai ser 100% de plantas com fruto amargo e com manchas, sendo que nós vamos ter aqui um total de 1/4 Bzão, Bzão, Szão, Szão. Já aprendemos que basta multiplicar 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que vai dar 1/4. Nós temos que fazer também 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que vai dar também 1/4. Depois fazemos Bzão, Bzim vezes Szão, Szão, que vai dar também 1/4. E por último, Bzão, Bzim versus Szão, Szim, que também vai dar 1/4. C. Se uma planta de F1 for cruzada com um genitor doce, sem manchas, que fenótipo e proporções são esperadas na prole? Então aqui nós vamos cruzar a geração F1, que é heterozigoto, com uma planta que é pura para as características recessivas. Então nós temos aqui o primeiro quadro, em que nós vamos ter metade Bzão, Bzim, metade Bzim, Bzim. O segundo, que é Szão, Szim versus Szim, Szim, também vai dar metade. E as proporções esperadas. Então nós temos aqui 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que vai dar 1/4 Bzão, Bzim, Szão, Szim. Novamente, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 Szim, Szim, que vai dar também 1/4. Essa, no caso aqui, ela será fruto amargo sem mancha. A primeira opção era fruto amargo e com mancha.
A terceira opção, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 Szão, Sz. Então, aqui nós temos doce com manchas. 1 sobre 2 Bzim, Bzim vezes 1 sobre 2 Sz, Sz. 1/4 puro para características recessivas. Espero que tenham entendido. E qualquer dúvida nós tiramos na próxima aula.